Dessa vez eu vou te falar, os caras não só me ferraram, como me ferraram em 20 episódios de uma vez só. Mas, vamos lá, porque quem quer arranja um jeito. Então nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a temporada toda. Salve telanautas, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta, Heitor Teixeira, não deixando passar a oportunidade da gente falar sobre, obviamente, Star Trek, dessa vez com a segunda temporada completa de Star Trek Prodigy, que acabou migrando para Netflix para poder ter uma sobrevida em algo que acaba sendo bastante triste enquanto informação depois que você termina a temporada, já que ela termina de um jeito bastante positivo. E aí a gente fica com aquele negocinho no coração de, puxa vida, se não fizerem mais disso aqui vai ser um tremendo desperdício. Porque como eu vou deixar claro ao longo do vídeo, é a melhor coisa de New Trek na administração do Kurtzman, na minha opinião, com certeza. Tem outras coisas bacanas, tem outras coisas que agregam, momentos isolados e tal, mas com o mesmo grau de qualidade que a gente encontra aqui. Ou pelo menos para mim, que tenho essa necessidade maior de uma conexão com aquilo que eu via na época daquilo que hoje se convenciona chamar de legado. De uma forma onde você consegue entender que tem uma transição natural e não forçada, com ninguém tentando fazer nenhuma releitura visual de nada ou tentando contar diferente um pouquinho para arrumar aquilo que eles agora acham que o que foi contado antes não estava bom o suficiente. Então, para mim, apesar de ser uma série que mira no público infanto-juvenil, ela com certeza abraça os trekker dinossauro que nem eu, com muita vontade. E se você ainda não assistiu a animação, meramente pelo fato de achar que ela é para criança, e pelo fato dela ser uma animação, ela não é para você, ô trekker querido, você está se privando de um tremendo de um prazer. Porque apesar de que sim, existe um pouquinho do teor um pouco mais infantil em boa parte dos episódios, aquela camada inferior daquela leitura que só alguém que tem uma bagagem mais madura vai conseguir perceber, inclusive alguém que já tem uma bagagem maior de conhecimento da própria franquia vai conseguir tirar de prazer de certas cenas, eventos, situações e personagens que são apresentados aqui. Então se você ainda não assistiu, tá esperando o quê? Tá perdendo de fato. Eu cheguei a passar pelo dilema de pensar como é que eu ia fazer esse review, já que são 20 episódios numa paulada só, mas eu acreditei que justamente pelo fato de ser uma animação e eu ver que o interesse do público tá um pouco diminuído, eu também quis fazer a coisa de um jeito que não prejudicasse muito as visualizações do canal, e aí eu resolvi fazer uma coisa de uma paulada só, indo assistir cada episódio e me desafiando a gravar o que eu achava de bom e de ruim em 1 minuto. Então eu tenho aqui nos próximos 20 minutos o review de toda a temporada, com 1 minuto sendo reservado para cada episódio. Também vou deixar isso separado por capítulos, se por acaso você quiser ir assistindo e vindo aqui conferir o que eu falei de apenas um episódio, parando para dar tempo de assistir o próximo, você pode fazer isso também. Mas de qualquer forma, justamente pelo fato de eu saber que esse tipo de coisa vai alterar a mecânica do como o vídeo performa em relação à sua audiência e na plataforma do YouTube, eu vou pedir para vocês, principalmente dessa vez aqui, para interagir bastante com o conteúdo desse vídeo, seja deixando o like, seja se inscrevendo no canal, porque isso ajuda bastante e aumenta as minhas chances de chegar em mais possíveis interessados, mas principalmente comentando e participando da forma como vocês puderem, em termos de fazer a mensagem que eu planto aqui chegar em mais gente através de, por exemplo, compartilhamentos. Mas eu quero bastante saber o que vocês acharam da temporada toda, então eu vou aguardar vocês. Sendo que dessa vez, por motivos óbvios, não vai ter depois um momento dos telanautas, mas isso não significa que a gente não tem coisas para conversar. A partir desse ponto aqui, galera, então fiquem aí com spoilers a respeito de tudo separado em 1 minutinho para cada episódio.
Seguimos com o grupo dos jovens promissores, porém desajustados, que se reuniram na temporada passada ao escaparem juntos de uma prisão de mineração, onde eles encontraram a USS Protostar e, com o auxílio de uma versão holográfica da Capitã Janeway, entenderam o que significava o espírito da frota estelar. Esse episódio funciona como uma agradável reintrodução para a série, que parece ser uma ótima porta de entrada. Praticamente tudo de mais importante para entender o que se passa está presente nos diálogos, nesta produção que certamente não é só para crianças. Essa série também funciona como uma continuação direta de Voyager, ainda que tenha elementos novos e misturados de mais de uma época por causa de viagem no tempo. Eles são agora aspirantes a cadetes, ou seja, ainda não estão oficialmente na Academia da Frota Estelar. O mais notável é que os personagens agora não estão sozinhos e indefesos, mas justamente por não estarem por conta própria, o como eles irão participar da aventura vai depender de uma boa dose de teimosia, já que agora eles têm menos autoridade do que um Lower Decker. Descobrimos que o isolacionismo dos Vaunucat já foi perturbado. A vilã da temporada passada, a Sentia, vinda do futuro, já estava lá na superfície com seu Dreadnought, envenenando os ouvidos dos anciões. A Voyager A chega na fenda no quadrante Beta, que está conectada em 50 anos com o futuro. O grupo dos prodígios agora sabe mais do que devia, e a curiosidade do Dal vai obrigá-lo a fuçar ainda mais, já que de outra forma, uma situação dessa natureza jamais envolveria o grupo de protagonistas. A Almirante Janeway explica a operação de resgate do Chakotay, mas isso implica em lidar com um paradoxo temporal, já que não dá para desfazer os eventos antes que eles possam garantir a existência do presente. A Gwen tem a chance de conhecer uma versão jovem e possivelmente benevolente do seu pai. Se for isso mesmo, teremos a oportunidade de ver uma interpretação diferente para esse personagem por parte do ator John Noble. E só pra apimentar as coisas, uma comédia de erros antecipa a incursão da nave Infinity na anomalia. Episódio ao mesmo tempo engraçado e angustiante. A nave da missão temporal chamada Infinity acaba fazendo um pouso forçado ao chegar do outro lado. A inclusão da aspirante vulcana de fora do grupo irá mexer com a dinâmica do time, já que ela parece ser a voz da razão, ainda que ela pareça ter compreendido a situação rápido demais. Na superfície de Solon, lá está a Protostar, antes de ter tido a chance de ser descoberta pelos prodígios. Ou seja, ainda é cedo demais para salvar o Chakotay. O humor aqui menos sutil embala esse encontro ao longo de todo o episódio, incluindo a fuga com a ajuda da mão mecânica do Jenkon Pog. No presente, a Gwendala desafia a Sentia em um ritual milenar dessa cultura, que pode fazê-la ser aceita. É curioso como o combate é ao mesmo tempo empolgante e ajuda a enriquecer o nosso entendimento sobre os Vaunucat. O capítulo mostra tudo dando errado e desafia o que nós achávamos que sabíamos sobre a série e valida a pergunta do título: quem salva os salvadores? Todos precisam entender e lidar com as consequências das falhas do episódio anterior. Ainda que, durante toda a situação e ao longo do episódio, a Almirante Janeway pareça compreensiva demais nas presentes circunstâncias, de uma forma que eu inclusive não estou totalmente certo de que seja 100% compatível com a personagem. Entretanto, uma força externa parece estar disposta a interferir, dando um norte ao grupo de Dal, participação essa que ainda carece de explicação. A ciência e a mecânica temporal são a base e o centro do episódio, ainda que os produtores escolham usar de altas doses de Technobabble para burlar qualquer impossibilidade de avançar com o drama. As pistas do mistério levam eles a tentar mais uma vez viajar no tempo, que parece estar de alguma forma quebrado. Se por um lado as explicações parecem simplificadas, elas também são divertidas e elegantes o bastante para não estragarem a narrativa. Tá, rola conveniência pra cacete, eu admito. No fim, o mistério envolve até o Murphy. Esse episódio me pareceu um pouco mais apressado e menos refinado que os anteriores, fazendo uso de algumas escolhas não tão interessantes com a intenção de preparar a trama para o próximo passo. E se no episódio anterior a Janeway me pareceu complacente demais, a hora das explicações chega agora, um alívio, já que do contrário eu teria achado que a personagem havia perdido a sua essência. Fiquei bastante contente em ver o foco na tripulação sênior da Voyager A, lembrando que a missão da Almirante não foi sancionada. Aparentemente o Murphy tem pistas sobre o próximo passo, mas como é quase incapaz de se comunicar, isso será um desafio, até porque entender o que ele diz não significa entender o que ele diz, a menos, é claro, que você faça uma conexão com Star Trek 4 e se comunique com uma baleia. Já a ideia da mudança da frequência do estabilizador da Gwen
pareceu sair meio que do nada, enviando ela para uma viagem à lá 2001. O episódio Síndrome do Impostor me pareceu o mais infantil até o momento. Por um lado, a trama gira em torno de uma confusão gerada pelo fato do grupo precisar deixar duplicatas holográficas de si mesmos para trás, enquanto tem a oportunidade de pegar emprestada a Infinity, que está prestes a ser destruída por ordens do alto comando da Frota Estelar. De posse da informação de que as pistas do Murphy levam possivelmente até o Chakotay, os prodígios têm a intenção de tomar a nave e usar seu sistema de camuflagem para sair escondidos. Na maior parte do tempo, a coisa se mostra como uma comédia meio bobinha, mas ainda assim não desprovida de propósito, já que a super similaridade dos personagens serve para ressaltar suas características mais básicas e ainda mostrar que, já que eles possuem um objetivo em comum, não importaria quem ganhasse a resolução do impasse. A nota escolhida para esse capítulo se deve mais ao fato de algumas escorregadas lógicas em relação a protocolos de segurança na Voyager do que pelo fato da aventura ter uma intenção mais leve. O estilo episódico da série possibilita aventuras descoladas da trama principal, como é o caso aqui. O episódio apresenta uma proposta que traz uma história que seria improvável em meio aos eventos do momento, com os prodígios decidindo usar um conduíte de transdobra Borg para reduzir o tempo para chegar até o tal planeta, onde eles creem que encontrarão o Chakotay. Fica uma mescla de algo que seria mais comum em Star Wars, com uma pitada de O Abismo Negro, com um Kazon aparentemente esquizofrênico e seu grupo artificial de colaboradores que depositam suas atenções a uma corrida de pequenas naves esportivas em uma pista de obstáculos. O ponto forte do episódio fica por conta do sacrifício de Zero, uma vez que é descoberto que, na verdade, até mesmo o Kazon estava sob o controle mental de um computador que evoluiu para além da sua programação básica e agora quer fazer isso por outros, ainda que tenha entendido o propósito dessa evolução de forma errada. Algo que o episódio sugere é o vácuo de poder deixado pela ausência dos Borg. Não há na beleza nenhuma verdade? Assim como o tenente comandante Data algum dia quis experienciar a sensação de tornar-se mais humano, nosso amigo Zero, uma entidade não corpórea, tem nesse episódio a oportunidade de finalmente sentir. 7 dias após o seu ato altruísta para salvar os colegas no episódio passado, ele recebe uma comunicação mental de outro de sua espécie, convidando-o a visitar um planeta onde diversas criaturas de diferentes espécies similares têm a chance de ganharem para si corpos orgânicos que lhes possibilitam experimentar os sentidos de uma forma antes impossível. É claro, tudo parece um sonho bom demais para ser verdade, e acaba sendo isso mesmo. Escolher prender-se a este novo e maravilhoso corpo seria uma sentença de isolamento nesse mundo, uma vez que o corpo não deve resistir à partida, já que as condições naturais do local são o que possibilitam a sua existência. Desistir então pode ser mais um ato de amor para com a sua escolhida família. Sentimentos divididos nesse episódio, que é a versão Doctor Who de Star Trek, onde o agora viajante e agente do tempo Wesley Crusher se revela como a entidade misteriosa que vem influenciando os caminhos dos prodígios através dos pequenos mistérios. A trama tem um lado interessante que detalha várias coisas sobre linhas alternativas de realidades paralelas e afins de uma forma bastante instigante. Porém, o desenvolvimento é prejudicado pela necessidade constante de fazer graça e as tentativas de ordenhar humor de situações nem tão engraçadas assim. O Wesley tenta fazer o uso de um suéter de lã como metáfora para exemplificar a tapeçaria da realidade e como uma linha solta pode desfazer a peça inteira. Ao mesmo tempo que é interessante ver dar em sequência a ideia introduzida ao final da segunda temporada de Picard, falta estofo para que a primeira parte dessa aventura tenha sido plena. Enquanto isso, a Janeway tem uma atitude insubordinada em relação ao almirante Jellicoe para não deixar a missão para trás. A parte 2 de Os Devoradores de Todas as Coisas sofre de muitos dos problemas de sua metade anterior, e mesmo com uma parcela do fandom reclamando do personagem Wesley Crusher por tantos anos, eu sempre achei que ele carregasse em si um bocado de potencial. Infelizmente, esses 2 episódios tentaram se escorar na nostalgia e acabaram fazendo ele parecer um homenzinho confuso, atrapalhado e sem noção, mas que age como se fosse o cara mais descolado do rolê. Isso teve uma cara de vergonha alheia que não fez
fez nenhum bem à série, em um par de episódios que não chegam a ser super necessários para o avançar da trama. Uma pena. As criaturas devoradoras do tempo me pareceram não seguirem regras claras e, apesar de terem contrapartes similares na franquia, não estou certo de que tenham servido ao propósito de me manter entretido. No entanto, se algo se salva dessa bagunça toda, é a personagem da vulcana Majel e o seu pseudo-romance com Zero, que lembrou a relação de Saru e Tirina, assim como a inclusão da vulcana T'Lin em Lower Decks. A primeira parte de O Último Voo da Protostar é uma das melhores coisas da temporada até o momento. Com um tom de melancolia na medida certa, o episódio nos lembra que em momentos de desespero e falta de perspectiva, o mais difícil pode ser reconhecer quando a vida está nos oferecendo uma segunda chance. A trama lembra vagamente o que acontece com Tom Hanks em O Náufrago, mas com uma roupagem de sci-fi ao melhor estilo Star Trek. Nós finalmente temos uma história na qual o Chakotay participa de forma pesada e ativa, o que me faz pensar que outras produções da era Legado pudessem ver a luz do dia, independentemente da idade de seus intérpretes originais. Tendo se passado praticamente 10 anos em isolamento e quase sem recursos, o capitão de descendência indígena está com seu espírito quebrado e a cura virá de um lugar inesperado. Até tem um pouco de ação, mas o foco mesmo está nas relações interpessoais e na esperança, como um bom episódio de Trek deve ser. Episódio agitado, porém morno, nós temos a presença de mais um personagem de TNG, com a aparição da doutora Beverly Crusher, que vem dar conta do lado materno da história. Para que os prodígios tenham a chance de escapar do planeta, a saída pode estar em uma nuvem de deutério com a matéria que falta para religar os motores. Sendo então que a solução é fazer a nave virar barco e ir até lá, o que não faz todo o sentido do mundo. Dal vê todos contribuindo, mas sem expertises específicas, se sente insuficiente. Com o corpo de Zero ainda disponível para ele, isso levanta a questão de que eventualmente esse assunto se fará presente. Toda a sequência dos coletores Bossar, onde eles vão coletar o combustível, exige uma tremenda suspensão da descrença. A reafirmação do valor de Dal vem na forma de um heroísmo improvável. Eles deveriam saber que menos é mais. No fim das contas, Dal tem o necessário. Se falta conhecimento, sobra atitude. No fim, é um episódio bom, mas que força a barra. O episódio com os pingos me pareceu mais uma aventura com cara de side quest, onde de certa forma serviu mais para encher linguiça do que para contribuir com o avanço da trama principal. Mesmo com minha predileção por episódios isolados com histórias soltas, isso não significa que qualquer coisa sirva. A missão do grupo no planeta é conseguir a matéria-prima rara necessária para que eles possam criar uma mini estrela dentro do motor da nave, já que isso é a chave da tecnologia que a propulsiona. Revisitar essas bolinhas de pelo famosas na franquia acaba então servindo pela enésima vez como apelo à nostalgia. No entanto, sua presença na trama lembrou mais um elemento de filme B do que de fato como algo relevante. Por outro lado, a participação de um cientista Klingon enviado pelo chanceler Martok para resolver o problema com os antigos inimigos do Império Klingon teve sim sua graça. Ao menos ficamos com a chance de mais uma vez ver um belo trabalho em equipe, mesmo com o corpo do Zero finalmente dando sinais de desgaste. Um episódio fofinho, com a realidade fraturada, a Patota vai ter que se livrar de vários contratempos inusitados, que misturam realidades alternativas e até o universo do espelho. Esse é o resultado da Protostar e seu novo motor sendo somado a uma timeline já confusa, devido a tanta interferência com a lógica da mecânica temporal. Para a historinha da vez ser possível, licenças lúdicas são obrigatórias, com uma realidade por deck da nave, por exemplo. Então relaxe e curta. Essa foi a chance de alguns personagens da série Voyager finalmente terem sua chance canônica de conhecerem suas contrapartes da Terra do Cavanhaque. Temos a participação do grande Okona e até a visita de alguns personagens introduzidos na temporada passada, que transformaram uma imitação do estilo da Frota Estelar em seu modo de vida. Alguns dos desafios ficaram por conta das falhas no estabilizador da Gwen e a chegada das criaturas devoradoras de Paradoxo, mas o Chakotay finalmente conseguiu chegar em casa.
Episódio rico de eventos, começando como se fosse tirar o pé do acelerador e nos dar tempo de ver os personagens lidarem com a jornada até aqui e como suas vidas foram impactadas nesse espaço de tempo, onde tudo parece novidade e há um certo temor pelo futuro desconhecido. No entanto, isso dura pouco e logo a situação nos lembra que há assuntos inacabados com os Volnukat, já que a Ascentia, que agora conseguiu tecnologia avançada que desequilibra o jogo a seu favor, obriga a Voyager, a Protostar e um trio de caças nova, com design cortesia de Tom Paris, a trabalharem juntos. Mais uma vez, a Janeway está com um dilema nas mãos que flerta com a desobediência ao alto comando e a total falta de escolha, ao enfrentar mais um desafio que pode reescrever a linha temporal, antes que os agentes do tempo possam fazer alguma coisa. Assim, a tripulação dos prodígios acaba voltando basicamente aonde a série começou, agora sob o comando do Chakotay. Dando sequência ao confronto do episódio anterior, os mocinhos estão em larga desvantagem e perdendo feio, ainda que cada grupo de forma isolada esteja fazendo tudo ao seu alcance e os caças Nova estejam mandando super bem contra os drones inimigos. Como próxima investida, a Ascentia dispara uma arma capaz de criar um campo de aceleração temporal que tem por intenção desgastar a integridade das áreas vitais da Voyager até que seu núcleo de dobra exploda. Praticamente nada nem ninguém seria capaz de estar sob esse efeito e continuar agindo de forma coerente. Mas há um ser não corpóreo a bordo disposto a tentar. Dessa forma, o episódio deixa mais uma vez o Zero ter a chance de ganhar algum protagonismo, ainda que o trabalho em equipe seja sentido a todo momento. Sentimento geralmente ausente em Discovery, por exemplo. A vilã, que tem um comportamento mau que nem pica-pau, está de posse de Wesley Crusher e irá usar as informações conseguidas com a surpreendente derrota contra a Frota Estelar. A situação está ficando cada vez mais feia e desesperançosa. Então, sem muita escolha, Janeway acaba aceitando enviar os prodígios em uma missão fora da Frota Estelar, para não agravar o problema da sua desobediência ou conflitos diplomáticos para solo, no que deveria ser uma incursão secreta de reconhecimento. A ideia é colher informações sobre as atividades e o plano de Ascensia, resgatar Wesley Crusher e ainda o pai da Gwen. Porém, se a proposta parece sinistra, o desenrolar acontece de forma a rivalizar com o humor de Monty Python, do jeito mais pueril possível com a máquina de invisibilidade. A líder da vez é a própria Gwen, que decide dividir o grupo em uma sequência de eventos que cria plot twist em cima de plot twist. Agora é a vez da Ascentia mais jovem repudiar as ações de sua versão mais velha. No entanto, pensar fora da caixa se mostra algo que pode arruinar os planos de Wesley, que não havia levado a alteração em consideração, e agora os heróis precisam de heróis. Chegamos a um episódio que coloca as peças no tabuleiro, preparando o desfecho da temporada. Janeway monta um time avançado para ir ao resgate da patota na superfície do planeta, e para isso irá contar com um modelo de nave capaz de se aproximar, um pouco de sorte e muita engenharia social. O Doutor Holográfico tem uma participação importante, contribuindo com seus dons criativos. A Ascensia está de posse de um Loom raivoso que pretende usar para apagar o grupo de protagonistas da existência, mas um plano ousado irá ser implementado apesar de que o desfecho dos eventos seja desconhecido para o já mal acostumado Wesley. É interessante ver como a palavra de uma figura carismática pode colocar o destino de todo um povo em perigo se não houver discernimento popular. É muito gostoso acompanhar como o espírito da camaradagem funciona bem em Star Trek. E mesmo com as ordens rígidas do Jellicoe, saber quando usar de rebeldia também pode representar o melhor da Frota Estelar. Depois de pintar e bordar com todo tipo de atrocidade cometida a lógica da mecânica temporal dessa timeline, a série precisa consertar o estrago e não há muito mais espaço de tempo para isso. Então, em meio à ação para deter os planos de Ascentia, vem também uma penca de diálogos expositivos do mais puro suco da Technobabble para explicar que tudo pode ser resolvido se eles fizerem a coisa certa. Mesmo em meio a zilhões de possibilidades, a noção de que não importam as pequenas mudanças
desde que os grandes eventos sejam preservados. É aquele atalho de roteiro para simplificar as ações necessárias para concluir a história. No entanto, se por um lado dizer isso com essas palavras parece sinônimo de falta de qualidade, por outro, o desenrolar e a direção do episódio garantem que tudo aconteça de forma a colocar a diversão à frente da ciência, de um jeito fácil de engolir e apreciar. Mérito para os realizadores que conseguiram preparar um penúltimo episódio empolgante e emocionante para todos os públicos. No episódio final, que pode acabar sendo o último para a série, temos um desfecho digno daquela que, na minha opinião, é a melhor coisa produzida nesta safra de New Trek. Tem espaço para algumas surpresas, mas nada muito fora do esperado, com o roteiro tendo o bom senso de não querer reinventar a roda e se contentando em educadamente fechar de forma eficiente tudo aquilo a que se propôs. Mesmo com alguns episódios tendo feito escolhas às quais eu não concorde tanto, é inegável que com apenas 40 episódios, os personagens em geral conseguiram ter arcos de desenvolvimento plenos, de uma forma apenas sonhadas por outras séries produzidas na mesma gestão. E além de todas as expectativas, temos uma amarração competente que consegue conectar com maestria a primeira temporada de Picard, nos colocando a par com os eventos apresentados sobre a Guerra de Marte, que irá mudar o foco da frota por anos por vir. Agora, os prodígios são parte integrante oficial de uma nova divisão da frota e não precisam mais roubar a nave. Eu sei que para caber o conteúdo do que eu queria dizer a respeito de cada episódio dentro daquele 1 minuto proposto, eu tive que fazer a coisa de uma forma meio aceleradinha. Também é uma experiência, não sei se vai ser o tipo da coisa que vai agradar, mas correndo o risco de no final de cada gravaçãozinha vocês estarem esperando eu soltar um "meu nome é Enéas", porque ficou de fato aceleradinho, eu acho que eu consegui cobrir tudo de mais relevante a respeito de tudo que eu tinha para dizer a respeito de cada um dos episódios, inclusive com notas na tela para vocês entenderem por onde foi o meu pensamento, normalmente comigo, inclusive explicando o porquê de eu pensar mais assim ou mais assado a respeito de cada uma dessas coisas. A partir desse ponto aqui, eu vou contar mais do que nunca com o joinha de vocês e fico aguardando então saber os comentários, o que vocês acharam de tudo o que foi visto. Tem alguma coisa que me escapou que vocês querem registrar? Deixa nos comentários que eu vou gostar bastante de ler e vou ficar muito grato pela interação de vocês. É isso, um forte abraço, galera, e até mais.